Olá, nós somos do canal Poexistindo Espiritualizando. Nós lemos, durante todo esse tempo, nós estávamos lendo Espumas Flutuantes, do grande Antônio Frederico de Castro Alves, o qual nós finalizamos. Foi um aprendizado revisitar essa obra, rever esse autor, compreender as nuances que haviam, porque a gente lê numa época, de repente eles lançam outra biografia, outros livros, outra literatura comentada, outra antologia, e sempre acrescenta alguma coisa que a gente não tinha visto. E eu trouxe esse livro de Castro Alves, Espumas Flutuantes, porque foi um dos livros, talvez o mais importante, no sentido de que ele estava vivo quando foi publicado. Ele foi o único livro que ele foi publicado em vida. Já expliquei isso para vocês nos outros vídeos, é só dar uma procurada, tá tudo aí. Tem toda a obra de Castro Alves, toda a obra não, todo esse livro que faz parte da sua obra. O resto dos livros que foram escritos de Castro Alves foi pós-morte. Então, em vida, só Espumas Flutuantes, por isso que nós fizemos, eu particularmente me interessei muito em trazer essa obra do autor quando ele está em vida, para a gente ver, ele é partícipe daquela obra, ele dá suas opiniões, ele faz revisões. Então, assim, claro que é importante os escravos e outras obras dele, são muito, o Cachoeira de Paulo Afonso, tem vários poemas também muito conhecidos, muito bonitos, e que muito visitados, muito relidos e lidos e traduzidos para outros idiomas, mas Espumas Flutuantes foi o que projetou Castro Alves, né? Ele estava presente, estava com a sua energia viva ali em tudo, não que os outros ele não tivesse. E eu tinha dito que após ler Castro Alves, nós leríamos um dos autores, poetas, né, na realidade, que era um dos ídolos de Castro Alves, que era Álvares de Azevedo. Então vamos dar uma entendida quem era Álvares de Azevedo, como foi a sua obra, e tentar ler um poema dele. É algo muito importante, porque aqui a gente está explicando quem foi esse autor. O porquê de tanta gente ainda hoje ser fã de Álvares de Azevedo, e também porque Castro Alves era tão fã de Álvares de Azevedo que morreu aos 21 anos de idade. Vamos ver se realmente essa história de que ele morreu aos 21 anos de idade condiz, né, com o que está aqui na cronologia biográfica dele. A gente vai dar uma lida nessa obra para compreender melhor. Então, a cronologia biográfica diz o seguinte: a 12 de setembro nasce Manuel Antônio Álvares de Azevedo na casa de seu avô materno, muito próximo da Faculdade de Direito de São Paulo. Então, que é assim, é por isso que quando eu penso em Álvares de Azevedo, quando eu vejo aquela faculdade de Direito, é como, não sei, sinto uma grande presença dele, porque ele estudou lá e também morou naquela região ali, né, da região central de São Paulo. É um local abençoado, porque teve Castro Alves que estudou lá, teve Álvares de Azevedo e outros tantos estudaram em São Paulo, nessa faculdade de Direito. Então, muda-se com a família em 1800, isso aconteceu em 1831, foi o nascimento a 12 de setembro, ele nasceu. Em 1833, muda-se com a família para o Rio de Janeiro. Em 1835, morre o irmão menor do poeta, o que abala profundamente. Ele ficou muito abalado com essa morte do irmão. Em 1840, ingressa no Colégio Stoll, onde se destaca como excepcional estudante. Em 1845, transfere-se para o Internato Pedro II, onde é aluno
de Domingos José Gonçalves de Magalhães, professor de filosofia, né, que também foi outro grande escritor, né, uma pessoa realmente incrível. Domingos José Gonçalves de Magalhães, que foi o seu professor de filosofia. Em 1847, conclui o curso no Colégio Pedro II, onde se bacharela em letras. Ele virou bacharel em letras. Matricula-se no primeiro ano da Faculdade de Direito de São Paulo. É aquilo que eu estava falando, né? Quando qualquer pessoa que tem o mínimo de informação sobre literatura, que passa ali ao lado da Faculdade de Direito da cidade de São Paulo, você sente que parece que há uma atmosfera no ar de grandes coisas, de grandes acontecimentos. Eu imagino isso na época, né? Hoje já se faz tanto tempo que isso aconteceu, mas ainda há uma atmosfera dessas pessoas, a energia delas ficou ali, trouxe coisas boas, coisas que nos informam bastante e nos traz nessa grandeza. Em 1849, faz o discurso comemorativo de aniversário da criação dos cursos jurídicos no Brasil. Isso é muito interessante, né? Eu acho que toda pessoa que estuda direito, eu acho que deve ter acesso a esse discurso dele, de Álvares de Azevedo. Deve ser algo muito bonito, muito interessante. Em 1850, faz o discurso comemorativo da fundação da Sociedade Ensaio Filosófico. Elabora o projeto não realizado de fundação de um jornal literário, Crepúsculo ou Estrela. Felicita Feliciano Coelho Duarte, também estudante de Direito, suicida-se. E aconteceu esse impropério, né, com um dos alunos da Faculdade de Direito. Teve coisas marcantes para o lado bom e coisas marcantes para o lado negativo. Mas o que é importante é que ele se sobressaiu a tudo isso. Isso aconteceu em 1850. Em 1851, morre João Batista da Silva Pereira, quintanista de direito. Em 1852, sofre um acidente, queda de cavalo, em março, cuja consequência é um tumor na fossa ilíaca. Morre a 25 de abril. É publicado em 1853, A Lira dos 20 Anos, única obra cuja edição o poeta prepara e para a qual escrevera prefácios referentes à primeira e segundas partes. Então é interessante, obras do autor, a gente vai dar uma vista rápida aqui. Toda a obra de Álvares de Azevedo é de publicação póstuma. Ao núcleo inicial das poesias Lira dos 20 Anos, publicada em 1853 no Rio de Janeiro pela Tipografia Americana, seguiram-se reedições sucessivas e ampliadas, que foram incorporando os seguintes títulos que compõem a obra completa: Lira dos 20 Anos, Poesias Diversas, O Poema do Frade, O Conde Lopo, Macário, Noite na Taverna, Livro de Frá Condicário, Discursos e Cartas. Então foram muitas obras para quem viveu tão pouco na vida física. Então aqui tem uma breve explicação de Lira dos 20 Anos, né? Preparado para integrar as 3 liras, o projeto de Álvares, projeto de livro conjunto de Álvares de Azevedo, Aureliano Lessa e Bernardo Guimarães. A Lira dos 20 Anos é a única obra de Álvares de Azevedo cuja publicação foi preparada pelo poeta. Lamentável, né? Mas sofreu um acidente. Mesmo assim, vários poemas lhe foram acrescentados depois da primeira edição póstuma, como toda a obra do autor.
À medida que iam sendo descobertos, o livro impõe-se de 3 partes. A terceira é praticamente uma continuação da primeira e apresenta as 2 faces de Álvares de Azevedo, o poeta piegas e meigo, cantor de virgens pálidas, primeira e terceiras partes, e o poeta macabro e sarcástico de um cadáver de poeta, ideias íntimas e namoro a cavalo. Então tem aqui um poema chamado No Mar, que eu vou ler para vocês, que é de autoria de Álvares de Azevedo. Não é um poema grande. Ele tem uma citação aqui em francês, mas não... Eu vou ler a parte que está em português, porque é um poema muito interessante. É de um tempo muito arcaico, né, onde se falava muito francês no Brasil. Mas vamos ao mar, No Mar. O nome é No Mar. Era de noite e dormias, do sonho nas melodias, ao frescor da viração, embalada na falua, ao frio clarão da lua, aos ais do meu coração. Ah, que véu de palidez, de langue face na tez, como teus seios revoltos te palpitavam, sonhando como eu cismava, beijando teus negros cabelos soltos. Sonhava? Eu não dormia. A minha alma se embebia em tua alma pensativa, e tremias, bela amante, aos meus beijos semelhante às folhas da sensitiva. E que noite, que luar, e que ardentias no mar, e que ardentias no mar, e que perfumes no vento, que vida que se bebia, na noite que parecia suspirar de sentimento. Minha rola, ó minha flor, ó madressilva de amor, como eras saudosa então, como pálida sorrias, e no meu peito dormias, aos ais do meu coração. E que noite, que luar, como brisa a soluçar, se desmaiava de amor. Como toda evaporava, perfumes que respirava nas laranjeiras em flor. Suspiravas? Que suspiro, ai que ainda me deliro, sonhando a margem tua, ao frescor da viração. Aos ais do meu coração, embalada na falua. Como virgem que desmaia, dormia a onda na praia. Tua alma de sonho cheia era de tão pura dormente, como a vaga transparente. Sobre seu leito de areia era de noite, dormias, do sonho nas melodias, ao frescor da viração, embalada da falua, ao frio clarão da lua, aos ais do meu coração. Então, esse poema No Mar, de Lira dos 20 anos, é um poema, como diz aqui, né? Que ele usava o lado piegas e meigo, sarcástico. Então, ele tinha essas nuances, mas sempre os poemas dele eram muito profundos, muito amorosos, muito delirantes. Então aqui tem uma pequena explicação. Diz o seguinte: este poema, extremamente musical e sentimental, piegas, ilustra bem a visão do dominante que Álvares de Azevedo tinha da mulher pura, bela, inatingível. Ela dorme, enquanto o poeta em seu amor platônico a admira. Note o desenvolvimento circular do poema, que começa e termina com a mesma estrofe e mostra uma grande recorrência de versos iguais ou parecidos. Poder-se-ia até falar em variações sobre o mesmo tema. Então esse era Álvares de Azevedo, a pessoa ou ser
o poeta, o grande gênio, que nós iremos continuar lendo e falando sobre ele, sobre seu trabalho, que infelizmente só foi um único livro que ele deixou para ser publicado, porque sofreu um acidente e faleceu. Mas assim, não deixa de ser uma obra encantadora. E eu gostaria que vocês compartilhassem comigo, acompanhassem comigo mais uma leitura. E se inscreva no canal, deixe o seu like, participe, deixe sua opinião, o que você acha de Álvares de Azevedo. Eu acho ele um grande poeta. É lógico que futuramente leremos outras coisas, não apenas vamos ficar focados na poesia. Não digo poesia. Poesia há também em outros textos, na crônica, há também no conto, você encontra poesia na prosa. Mas eu digo poemas, né? A poesia dentro dos poemas. Não vamos só estudar ou comentar ou divulgar apenas a literatura ligada à poesia, aos poemas. Não. Vamos ler outros autores, outras ideias. Quem quiser fazer um comentário pertinente, pode fazer. Quem quiser dar uma sugestão em relação a que poeta, que autor ou que livro. Nós vamos entrar numa fase futuramente, a gente está trazendo aqui livros interessantes, experiências de algumas pessoas, livros que não são comuns de ser lidos, livros que possam falar do nosso lado material, porque estamos nesta matéria, neste corpo, mas que tem um fundamento espiritual, que nós não somos um bolo de carne, como eu sempre tenho dito. Como a gente vê que Álvares de Azevedo parecia uma pessoa melancólica. Eu já vi biografias dele que dizia que ele era apaixonado pela morte. E assim, ele me parece ser uma pessoa meio sombria, Então nós vamos desvendar quem foi realmente Álvares de Azevedo. Então era isso que temos para hoje. Até a próxima. Um beijo para todos. Deixe o seu like, a sua inscrição e venha participar conosco desse canal.